nós precisamos de estar reunidos uns com os outros, ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar. Amém? Né? Também aqui do nosso canal, né? Eu quero falar para as pessoas também que estamos gravando aqui pelo YouTube também, né? Eu quero dizer para os irmãos, repetir novamente o repeteco aí, né? Que não deixe de inscrever, deixar o sininho lá, o ok lá, né? No nosso canal. Joinha. O joinha, né? Se inscreva. AP, né? Igreja Apostólica Emanuel AP José Vieira. Igreja Apostólica Emanuel AP José Vieira. Escreva lá, dá o seu joinha e vamos participar. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que a mão de Deus não está encolhida que não possa nos salvar. Quer dizer que você precisa simplesmente de aceitar a palavra, de ouvir a palavra, que a mão de Deus está sobre você. E o que eu quero explicar com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vivemos de sacrifício. Vivemos de sacrifício e que cada vez nós temos que sacrificar a Deus, nós somos o sacrifício a Deus. Então, quando nós derrama o nosso coração diante de Deus, significa que a mão dele não está encolhida e que não possa salvar, está sobre nós. Então, você, independente de onde você está, Goiânia, Aparecida, no Rio Grande do Norte, nos acompanhando nessa live, junto conosco aqui no YouTube, né? Aonde você estiver, basta você ouvir a palavra. Eu tenho certeza que o poder de Deus possa te alcançar. Por quê? Porque a mão dele não está encolhida que não possa te salvar. E nós só precisamos de atrair a unção de Deus. Vem cá participar comigo aqui no culto aqui, velho. Vem cá, profeta de Deus. Você tem que participar mais eu aqui. É o futuro pastor da igreja. Então, nós só precisamos, de estar debaixo da mão de Deus, e nós só precisamos de requerer uma unção de Deus para que nós se tornamos igreja. A igreja é aquela que Deus diz no livro de Salmo: como é bom estar reunidos, irmão, e que recebe o óleo precioso de Arão pela barba de Arão que desce sobre o corpo. Então nós só precisamos de atrair a unção de Deus. Então, aonde você estiver, você está no conforto, eu tenho certeza, né, Ju? Está no conforto aí na sua casa, na sala, né? Ouvindo a palavra de camarote, adorou a Deus de camarote, aqueles que participaram do nosso louvor, e Deus vai trazer uma palavra para mim, para você, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Quando eu estava saindo lá de casa, eu abri a Bíblia e Deus falou no meu coração uma palavra. Então, não pregamos palavra, não preparamos palavra para pregar, muito pelo contrário, nós pregamos a palavra por revelação do Espírito Santo, e ele vai revelar a pessoas que estão sobre essa live ouvindo esta palavra aqui no YouTube, que está ouvindo essa palavra. Deus vai falar com você, amém? Assim como já começou a falar com você através da mensagem do irmão Diogo. Cadê a palavra? Então vamos lá. E eu vi uma mensagem que foi muito atrativo para mim, aquela palavra, que eu vi uma pessoa me falando hoje dos princípios das dores. E quando aquela pessoa falou aqui para mim do princípio das dores, e eu ouvi uma outra mensagem de uma pessoa falando assim: olha, Jesus está voltando. Aí eu disse, e uma outra pessoa também disse: Jesus não está voltando, Jesus já está chegando. E nós temos que entender que Jesus não está voltando, ele já está chegando. Acabou, não temos mais tempo, Diogo, de ficar pensando que Jesus está voltando. Desde quando eu nasci, que eu passei a conhecer por gente, que eu vejo as pessoas falando: Jesus está voltando. Que dia que Jesus vai voltar? Quantos anos faz isso e quantos anos tem isso, que Jesus está voltando e Jesus nunca volta? Então chegou a hora que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, e tá as pessoas, praticamente todo mundo confinado nas tuas casas, e que Deus, o profeta Isaías, eu preguei a semana passada e essa semana que eu tenho falado, o profeta Isaías tem dito que as pessoas por um pouco de tempo iam se confinar na tua casa,
E Deus, com a tua ira, ia passear sobre a terra. E por um pouco de tempo, logo essa ira passava. Então está se cumprindo a palavra de Deus, está se cumprindo as promessas de Deus, está se cumprindo, o Jesus está voltando. Quer dizer, para mim já se cumpriu, Jesus está voltando. E agora está se cumprindo, o Jesus está chegando. E eu estava dando uma reflexão na palavra de Deus, e o Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 24, como muitas pessoas, foi uma das primeiras palavras que eu tenho ouvido, quando eu passei a ouvir a palavra de Deus, sobre o Mateus 24, os princípios das dores. Eu quero relembrar, principalmente, tem muitas pessoas, Diogo, que está afastado da casa de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, vou até falar isso aqui, aceita Jesus. Não, Jesus vai te dar uma porrada aí, que ele já voltou. Vou virar mais para cá um pouquinho para pegar o nosso irmão de ouvir isso. Ainda Jesus, ele não está voltando, Jesus já voltou. Mas eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Tem como uma pessoa aceitar Jesus desde quando nasceu? Não tem. Porque quando você nasce, você não sabe falar nem o aiô, não é verdade? Você precisa de conhecer a palavra Jesus, saber quem é o Evangelho, para depois você falar que eu aceitei Jesus. Não é assim. Nós aceitamos Jesus para conhecer Jesus, não é verdade? Então, e que essa palavra do princípio das dores é para justamente essas pessoas que diz que já aceitou Jesus desde quando nasceu, né? Porque quando você aceita Jesus, você aceita para conhecer Jesus. Então nós temos que aceitar para Jesus conhecer. Agora, eu me faço essa pergunta e faço a pergunta para todos vocês, o canal, né? Jesus. E as pessoas que ainda não aceitou Jesus, conhece? Não conhece. E as pessoas que aceitou Jesus, desceu as águas, batizou e desviou, saiu do foco do Senhor. Essas pessoas, como que essas pessoas estão vivendo hoje? Essa vida miserável, essa vida desgraçada lá do mundo, que só oferece a carnalidade, o pecado. Como nós vamos fazer? Como que essas pessoas vão fazer nessa situação que nós se encontra hoje? Jesus está chegando. Jesus não está voltando, está chegando. Essas pessoas que afastaram do Evangelho, essas pessoas que diz que conhecem Jesus, mas nunca sentiu sequer o doce mel de Jesus Cristo sobre a vida dele. Essas pessoas que diz que faz a bondade para os outros e vai para o céu. Que hoje, se nós perguntar, sempre tem falado isso nas pregações, se nós perguntar às pessoas se eles estão salvos, né? É muito fácil. Inclusive nós estávamos com a igreja no Rio Grande do Norte, as pessoas disseram assim: fulano morreu, foi para o céu, fulano fez isso, aquilo, né? Vamos citar, fulano idolatrou, fulano bebeu cachaça, fulano prostituiu, fulano morreu e agora está no céu. É muito fácil nós falar de Deus, ouvir até mesmo a palavra e falar que está salvo, né? Muito fácil. Agora eu quero ver você aceitar Jesus de verdade e você dar a sua vida a Ele como Ele deu a vida a você. Esse é o verdadeiro cristão que serve verdadeiramente. O pecado está à porta, todos nós somos pecadores. Mas, já viu aquela história? Você saber que é pecado é uma coisa, mas você viver o pecado é outra, né? Agora, você conhecer o pecado é uma coisa, né? Como se diz. Agora, viver no pecado, que é isso? Então, o que nós devemos fazer, querido? Devemos correr para os braços de Jesus Cristo, porque eu reconheço o Deus que eu conheço, o Todo-Poderoso, né? Como a irmã Bruna está dizendo aí. Nós estamos no princípio das dores. Estamos. E eu vejo muitas pessoas brincando de ser crente, brincando com o Evangelho. Muitas pessoas falando o nome de Deus, mas falando o nome de Deus em vão. Hoje mesmo, né, vamos alongar aqui essa palavra. Hoje mesmo eu até discuti, falei algumas coisas com uma pessoa que a Bíblia diz que o Evangelho não foi feito para discutir,
O evangelho foi feito para aceitar, para crer, né? Mas tem coisas que realmente machuca a gente, e como nós somos um defensor do evangelho de Cristo, da palavra de Deus, nós não podemos deixar passar batido. E eu até mandei alguma palavra no Salmo 27 para pessoas, porque nessa época que nós estamos passando, agora nesse momento, é muito fácil, Joe, as pessoas chegar e dizer que é fim de mundo, que Jesus está voltando e que isso, aquilo, outro. E começar a falar, pastores que não faz isso, fulano que não fez isso, fulano que não fez isso, Deus está isso, Deus está isso, Deus está isso. A Bíblia é clara. Agora, é muito fácil você falar, é Deus que está falando com você. É Deus que está falando. A palavra é revelada, é Deus que fala. Agora, é muito fácil as pessoas depois, como se diz, da cobra morta, todo mundo querer pegar na mão. É verdade? Agora, ir lá matar a cobra,